Bom dia, queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala, nesta manhã de sexta-feira, retorno das férias, né? Meu nome é Porciúnculo, tá? Sou estudioso também da filosofia medieval e por isso hoje estou aqui para falar de Tomás de Aquino, um grande filósofo, o mais importante filósofo da escolástica, né? Então, Tomás de Aquino, como eu mencionei, ele foi o principal pensador da escolástica. E por que ele foi o principal pensador? Qual foi a grande contribuição dele? Porque o Tomás de Aquino ele estudou um pensador grego que vocês conhecem bem, né? Chamado Aristóteles. E o Aristóteles, até então, ele não era estudado na filosofia medieval, né? A patrística, lá com Agostinho, estudava muito o Platão, né? O Platão, ele era muito estudado. Tanto é que Santo Agostinho faz toda a filosofia dele tomando a filosofia de Platão como referência, né? O Aristóteles ele era proibido. O Aristóteles ele era mal visto pelos medievais. Até que o Tomás de Aquino, assim como o Alberto Magno, que vocês também já devem ter visto anteriormente, eles começam a buscar os escritos de Aristóteles e perceber que ali existia muita coisa boa que dava para aproveitar para justificar a fé em Deus, a fé do cristianismo, né? Então, ele vai tentar, a partir da filosofia de Aristóteles, colocar argumentos racionais para justificar a fé cristã. Agostinho fazia isso com Platão. Agora, o São Tomás de Aquino ele vai fazer isso com Aristóteles. Tá? Um desses argumentos, né, o Aristóteles ele vai tomar o Tomás de Aquino ele vai tomar a filosofia do Aristóteles e ele vai se utilizar de um desses argumentos aristotélicos para provar a existência de Deus. O Tomás de Aquino ele vai elaborar 5 argumentos, 5 provas que ele vai chamar, né? As provas da existência de Deus. Ele vai dizer, ó, eu tenho 5 provas aqui que Deus existe, tá? Uma delas que nós vamos nos deter aqui, ele vai chamar de a prova do motor imóvel. Ele vai dizer o seguinte: vocês querem ver como Deus existe e não tem como negar a existência de Deus? É só nós pensarmos que tudo aquilo que se move porque foi movido por alguma coisa. Ninguém começa um movimento sozinho. Ninguém começa, ou nada começa a se movimentar sozinho. Ah, o vento começa a movimentar e movimento. Não. Mas ocorreu algum fenômeno para começar a originar o movimento do vento. Tá? Então, o Tomás de Aquino ele vai dizer, tudo que se movimenta porque outra coisa anterior movimentou ele, né? Se a gente utilizar o exemplo do bilhar, do sinuca, né? Ou seja, uma bola bate na outra bola e a outra bola começa o movimento, mas antes disso tinha o taco que bateu na bola para a bola se movimentar. Antes disso, existia a mão do jogador que movimentou o taco, que movimentou uma bola, que movimentou outra bola, que foi para a caçapa. Tudo é uma sincronia de movimentos. Só que ele vai dizer o seguinte, obrigatoriamente, se nós formos retroagindo, olhando para trás a causa dos movimentos, nós vamos chegar num primeiro movimento
que ele vai chamar de motor imóvel, ou seja, ele causa o movimento, mas nada o movimento. Ele vai dizer, isso é Deus. Ah, que complexo, né? Ele, por exemplo, se nós pegarmos o nosso exemplo, cada um de vocês, se vocês dissessem assim, quem causou ou quem me causou, né? Quem me causou? Quem é o responsável por eu estar aqui? Aí vocês vão dizer, ah, meu pai e minha mãe. Tudo bem, acaba aí? Não. Para eu estar aqui, precisou do meu pai e da minha mãe, mas também precisou dos meus avós. Mas os meus avós dependeram dos meus bisavós. Os meus bisavós dos meus tataravós. E assim vai indo, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Tomás de Aquino ele vai dizer, em um determinado momento tu vai chegar em Adão e Eva e tu vai chegar em Deus. E vai parar ali. Ou seja, Deus é o responsável por todo o movimento existente. Ele é o que Aristóteles chamava de motor imóvel. Entende? Olha que interessante isso, né? Que o Tomás de Aquino ele vai se apropriar. Então, um argumento racional do Aristóteles serviu para justificar um elemento da fé cristã. Deus existe. Né? Até então, Santo Agostinho, né, ele vai dizer, como é que eu sei que Deus existe? Ah, eu sei que Deus existe porque eu acredito, eu tenho fé. Tomás de Aquino ele vai dizer, não, eu consigo provar que Deus existe racionalmente, formando um argumento racional. E um dos 5 argumentos é o argumento do motor imóvel. Entendeu? Nisso, o Tomás de Aquino vai dizer, não existe conflito entre fé e razão. Não existe conflito entre fé e razão. Hoje, muitas vezes, a gente ouve lá, né, que existe uma briga entre a ciência e a religião. Né? Que ciência é uma coisa, a religião é outra, eles são opostos, né? Porque a religião fala do criacionismo, a ciência fala do evolucionismo, então as duas não dialogam. Tomás de Aquino vai dizer, não existe oposição, briga entre fé e razão. Por quê? Porque o campo da fé, né, que é a teologia, o estudo de Deus, tá? É a ciência do sobrenatural, tá? O teólogo ele parte do estudo de Deus para explicar as coisas que existem aqui na Terra. Já a filosofia, que é o estudo da razão, a ciência também, parte do estudo das coisas aqui para tentar explicar Deus. A teoria ou a tese, né? A explicação do motor imóvel é uma explicação racional, que parte daquilo que nós vemos, porque todo mundo percebe que existe movimento, né? Não dá para negar que o mundo se movimenta, que tudo se movimenta. Eu parto do estudo de uma coisa que existe aqui para poder chegar na explicação de que Deus existe. Entende? Como é interessante isso, tá? Então não existe essa briga, né, entre ciência e religião para Santo Agostinho. É besteira pensar desse jeito, né? Porque a teologia fala do criacionismo, a ciência, a filosofia fala do evolucionismo, da evolução da razão. São maneiras diferentes de se entender o que é a verdade. Elas são complementares, elas não são opostas. Elas não pode haver uma guerra entre as duas. Tá? Para o Santo Tomás de Aquino, então, para o Tomás de Aquino, toda criatura é obra de Deus, tá? Porém, o homem, como criatura de Deus, é um ser que tem a liberdade, Deus deu a ele a liberdade de seguir Deus ou não seguir Deus. Quando segue a Deus, ele faz a vontade de Deus, óbvio. Quando ele não segue, ele entra em pecado. Essa é a perspectiva do São Tomás de Aquino. Ok? Espero ter
contribuído com vocês, tá? Fiquem bem e se sair de casa usem máscara. Um grande abraço do Porciúnculo. Até mais. Vou dar uma rezadinha agora aqui.